Atos capítulo 18, nós vamos ver alguns versículos desse texto hoje, do verso 12 até o verso 17. Paulo ainda está em Corinto. Boa parte dos pregadores, quando vão escolher a perícope, a sessão, pegam do verso 1 até o verso 17 direto. E eu resolvi tratar um pouco sobre uma temática hoje e usar essa sessão como uma sessão à parte, que ela é, para que nós possamos tratar um pouco sobre os erros hermenêuticos, as falsas interpretações do nosso tempo. Então, por isso que nós estamos tendo um tipo de sermão numa sessão que você quase não vai encontrar. Você pode procurar na internet, aplicativos de sermão, dificilmente vai ter, mas porque eu entendo ser necessário para a nossa igreja nós tratemos dessa temática. Verso 12 até o verso 17. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus, por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça, o crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus bendito, assim como o Senhor nos ensinou e nos exortou e nos alertou nessa manhã, e assim também como pela manhã fomos ricamente alegrados no Senhor e a nossa fé foi alimentada e encorajada, Senhor, nós te pedimos, faça o mesmo agora à noite. Nos abençoe com essa pregação, tire de nós as compreensões erradas a respeito de tantos temas, Senhor Deus, da Escritura. Possamos ser mais bíblicos cada vez mais e nos distanciarmos das falsas interpretações dessa vida. Ajuda-nos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. O fato de termos uma promessa de Deus não quer dizer que a nossa vida daí em diante vai ser tranquila e sossegada. Todos nós lemos a palavra de Deus, né, e buscamos conforto nela e ouvimos muitas excelentes promessas na palavra de Deus. Aquele que teme ao Senhor, aquele que é bem-aventurado, nós cantamos o Salmo 128, ele vai ter uma casa abençoada, vai ter a família ao redor da mesa, sua esposa, seus filhos. É uma promessa de Deus, é verdadeira, isso vai se consumar. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai ver que no final, o final dele, né, o final da vida dele não é simplesmente a morte, mas é a vida eterna. Isso também é verdade. Mas isso não quer dizer que a nossa vida vai ser tranquila e sossegada. O apóstolo Paulo recebeu uma promessa na sessão anterior desse mesmo texto. A promessa está aqui, você pode acompanhar comigo. Verso 9, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade.
Expressão do Antigo Testamento que nós vimos hoje pela manhã no livro de Deuteronômio, que mais uma vez abre aqui uma fala do Senhor: não temas. E por que Deus precisa dizer não temas? É porque vai ter alguma situação em seguida que vai gerar temor no coração do filho dele. Então por isso Deus abre a sua palavra dizendo não temas, porque homens comuns temerão, porque homens comuns em situações como essas vão temer. Mas eu digo, não temas. Qual é o motivo? Você deve falar e não se calar. Paulo estava na cidade de Corinto, onde ele começou a pregar, e uma perseguição se levantou contra ele, e ele pensou, como tantas outras vezes, como aconteceu em Bereia, como aconteceu em Tessalônica, como aconteceu em Filipo, né, como aconteceu tantas outras vezes, ele pensou em ir embora. Porque ele estava tentando preservar a vida dele, não porque ele tinha algum tipo de visão exacerbada a respeito da sua própria vida, mas é porque a vida dele era um instrumento de Deus para a pregação da palavra. Então Paulo geralmente passava pouco tempo em cada cidade. Sempre que se levantava a perseguição, ele já tinha ali alguns irmãos que poderiam continuar a pregação da palavra, e ele ia para a próxima cidade. E aqui Deus precisa intervir na vida de Paulo com uma promessa para dizer: não é o tempo ainda de ir embora. Não temas. Veja, pelo contrário, fala e não te cales. Esse foi o motivo do problema de Paulo na cidade de Corinto. E Deus está dizendo: fale e não te cales. Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal. Você pega uma promessa dessa e você diz: pronto, agora acabou. Ninguém vai se levantar contra mim. Eu vou pregar. O pastor, pensando nisso, escutou da voz de Deus: eu vou pregar e ninguém vai se levantar contra o evangelho. Mas o que Deus disse não foi que não haveria perseguição. A promessa de Deus para a igreja não é que não vai se levantar, os inimigos não irão se levantar contra o povo de Deus, é que ninguém vai te fazer mal. A promessa que Paulo ouviu foi essa: eles podem até se levantar, mas não vão te fazer mal. O problema é que nós interpretamos as promessas que recebemos de Deus de maneira equivocada, Nós olhamos para a promessa e aplicamos para hoje. Então ficamos ansiosos porque aquilo não acontece. Nós interpretamos a promessa do nosso jeito, e se não acontece exatamente como nós queríamos, então parece que Deus falhou. E não é exatamente isso que acontece. Foi dada uma promessa: ninguém vai tocar em você, Paulo, mas as circunstâncias vão ser difíceis. É exatamente o que vai acontecer aqui, do verso 12 ao 17, quando Paulo, assim como Cristo, vai ser levado para um tribunal onde vai ser julgado de maneira absurda, acusado de maneira fraudulenta, mas o Senhor estava com ele, e esse era o motivo do apóstolo Paulo continuar pregando a palavra. Observe o texto de hoje que nós estamos tratando, como começa, verso 12. Acompanhe na sua Bíblia. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus. Veja, esse é o texto que vem imediatamente depois da promessa. A promessa é: ninguém vai tocar em você. Os inimigos se levantam. Os inimigos se levantam, mas eles não são qualquer inimigo. Eles são inimigos poderosos, porque eles têm poder de levar Paulo agora para um tribunal. Há citação aqui de um homem que é juiz. Veja, o nome de Gálio. Gálio, interessante, ele é irmão de um grande filósofo da época, Sêneca. Muita gente já leu sobre Sêneca. Gálio é irmão de Sêneca. E aí você tem aqui uma ideia: ele é procônsul. Você tem o título de cônsul e o de procônsul. Ele já tinha sido pretor, ou seja, era uma patente menor, um cargo de chefia dentro do Império Romano menor. Agora ele passou para procônsul e depois ele seria cônsul.
mas ele já era juiz e ele já tinha muita autoridade. Todo esse pano de fundo está sendo desenhado aqui é para mostrar onde é que Paulo estava se metendo. Não era com qualquer um. Ele estava diante de um grande juiz, que era irmão de um grande filósofo, ou seja, pessoas de muito poder nesse mundo, a quem Deus constituiu com poder, para como magistrado civil fazer o bem, e muitas vezes eles são comparsas dos criminosos. Alguma semelhança com o Brasil? Quase nenhuma, né? Exatamente o que acontece hoje. Pessoas que foram separadas por Deus para grandes posições, para fazer o bem e não fazem. Então, Galho, ele vai levantar, vai ouvir o levante dos judeus, verso 12, concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal. O que é que eles diziam? Qual era a acusação contra o apóstolo Paulo? Este persuade os irmãos a adorar por modo contrário à lei. A acusação não é que Paulo não persuadia os fiéis a adorar a Deus. Eles não podiam dizer isso. Seria um absurdo. Porque Paulo ia para a sinagoga, abria o texto do Antigo Testamento e começava a pregar. Então, isso não pode ser dito contra Paulo. Então, o que é que eles dizem? Qual é a acusação? Ele prega sobre Deus, mas de um modo que não é aquele que nós interpretamos ser o modo correto. Então, toda a acusação a respeito do apóstolo Paulo, que podia levá-lo à morte, é uma acusação de erro hermenêutico. Coisa que hoje em dia a gente acha bobagem, né? A gente leva isso muito pouco a sério. Na época do primeiro século, e em toda a história da igreja, isso foi motivo de grandes debates. A hermenêutica, ou seja, o modo de interpretar a Bíblia, a arte de interpretação bíblica, isso sempre foi levado com muita seriedade. Por um motivo óbvio. O que você ouve no domingo, manhã e noite, pode te levar para o céu ou para o inferno. É somente por isso que a hermenêutica é importante. O que você ouve, tanto no domingo pela manhã, quanto no domingo à noite, pode levar a tua casa para o fundo do poço, ou pode te fazer cada vez caminhar melhor com a tua família. Isso não é qualquer coisa. Isso era motivo de levar para um tribunal. E hoje nós ouvimos dos crentes. Eu não vou falar isso sobre os ímpios, porque daqui a pouco vai ser citado aqui um ímpio tentando entender a hermenêutica. Mas para os crentes, para nós que estamos aqui e cremos no Senhor, isso é tido como coisa menor. Então o sujeito, ele está pregando e vendendo Bíblia de R$1.000. E ele usa o texto bíblico para isso, porque ele se diz evangélico, né? Então é pastor. Então, para poder conseguir, de algum modo, angariar recursos, ele tem que usar o meio pelo qual há confiança, né, daquelas pessoas. Então ele usa a Bíblia. E ele vai, com o poder que lhe foi conferido, mudar o que está na Bíblia. Ele pega um texto, tira completamente do contexto e começa a vender água ungida, Bíblia ungida e coisa desse tipo. São erros hermenêuticos gravíssimos. Mas aí você pode pensar, não, nunca eu vou cair numa dessas, isso é um absurdo completo. Mas e erros menores? Por exemplo, cuidado que se deve ter a respeito do culto público. Você já parou para pensar nisso? O cuidado que você deve ter com o culto público. Não, isso não é cuidado do pastor, estou falando do cuidado que você, como cristão, e aqueles que são pais de família, mães de família, precisam ter com os seus filhos. Não, mas o pastor não é muito bom ali na exposição bíblica, não. Mas tudo bem. O que é que você vai levar para casa depois do domingo? Qual a instrução que você levou?
Você precisa disso, sua família precisa disso. Deus não tirou um dia da nossa semana simplesmente para a gente vir para a igreja. O vir para a igreja tem um sentido, há um propósito nisso aqui. Claro, para você orar, para você levar a sua voz e cantar ao Senhor, tudo isso é muito importante, mas você tem o maior tempo do culto é dedicado à palavra, ou pelo menos deveria ser. Por quê? Porque é o momento em que Deus vai instruir o seu povo. Como um pai para instruir o seu filho, Deus instrui o seu povo. Se a instrução não é boa, não é de Deus. Consequentemente, você está carregando para a sua casa erros que vão se repetir de segunda a sábado. Esse é o motivo de hermenêutica ser uma coisa tão clara e tão importante para a igreja. Você precisa dar peso àquilo que a Bíblia dá peso. Paulo foi levado ao tribunal pela possibilidade de um erro que ele não cometeu. Porque uma coisa, pelo menos, esses judeus tinham: o zelo pela boa interpretação bíblica, ainda que estivessem errados. E qual é o erro deles? Acusaram Paulo de pregar uma coisa que não estava na lei, ou interpretar a lei de maneira errada. O que é que Paulo fazia? Veja só. Voltando para o texto anterior, né, no mesmo capítulo, abra comigo a partir do verso 5. Qual era a pregação de Paulo? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando. Veja, a palavra testemunhar, pregar, exortar, ela muitas vezes é usada na Bíblia de uma maneira sinônima. Então, ele pregando aos judeus que o Cristo é Jesus. Isso era o conteúdo da pregação de Paulo que levou ele para o tribunal. Isso foi citado no verso 5. Qual era o conteúdo? Cristo, lembre, Cristo é a esperança do Messias. Ele abriu o Antigo Testamento, começava a explicar um texto do Antigo Testamento. Todos os textos do Antigo Testamento vão apontar para Cristo. E ele dizia: esse Cristo que vocês estão vendo aqui no Antigo Testamento, que vocês tanto aguardam, é Jesus, que vocês mataram. Então essa é a correlação que Paulo fazia. Este Cristo é Jesus. E os judeus se levantaram dizendo: ele é um apóstata, ele é um blasfemo, vamos levá-lo para o tribunal. Porque ele persuade, voltando lá para o texto, verso 13, persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Eles sabiam de uma coisa: não basta só adorar a Deus, não basta a igreja que você participa ter o nome Jesus Cristo é o Senhor, mas o que é necessário é que dentro dela o Deus que é adorado seja adorado do modo que ele revelou. Isso o judeu sabia. E é isso que nós não damos tanta atenção hoje. Não basta simplesmente pronunciar o nome de Cristo, precisa ser Cristo adorado do modo correto. O que eu acho interessante é que Paulo, juntamente com uma turma, né, um grupo de judeus, se a gente voltasse lá para o capítulos anteriores, capítulo 7 e 8, foi por conta exatamente disso, de uma pregação muito semelhante de Estevão, que o próprio apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. O que é que Estevão fez? Volta comigo para o capítulo 7. Capítulo 7 de Atos. Final do sermão de Estevão. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus
ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não a guardaste. Qual era a acusação que ele fez aos judeus? Vocês sabem toda a história, desde Moisés a Davi, de Davi a Salomão. O que é que todos esses homens apontavam? Para a vinda do justo. Quando o justo veio, vocês pegaram o justo e mataram o justo. E agora se tornaram traidores e assassinos. O que é que acontece com Estevão em seguida, verso 54? Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo, que vai ter o seu nome mudado para Paulo, ele é aquele que está consentindo na morte de um homem que pregou Cristo, que Cristo é Jesus. Agora ele vai sofrer na própria pele, porque pregou o mesmo que Estevão. Você imagina o que é que Paulo deve ter pensado naquela hora que ele foi levado ao tribunal? Estou sofrendo exatamente o que eu fiz. Só que tem um detalhe. Não se pode sofrer por um pecado que já foi resolvido. Não é retribuição, não é pago que Deus está dando a Paulo. Porque se Paulo foi perdoado, nenhuma dívida mais pesa contra o apóstolo Paulo. Então o que é que está acontecendo com ele lá no capítulo 18? O que aconteceu com Cristo? Todos que querem viver de maneira justa e piedosa, diz o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vão ser perseguidos. Cristo disse: se o vosso mestre foi perseguido, vocês também serão perseguidos. Não é o pago dos nossos pecados. Você não pode ficar se lamentando porque você pecou antes de ser crente, ou pecou e confessou o seu pecado, e agora você está recebendo, né, algum tipo de maldição de Deus. Se o seu pecado foi resolvido, ponto final. O que pode acontecer são provações, são lutas e tribulações, mas isso não quer dizer que Deus está te amaldiçoando, porque o apóstolo Paulo certamente não tinha esse problema. Então, voltando lá para Atos 18, o problema era esse: você persuade os homens a adorar por modo contrário à lei. Mas Paulo não fazia isso, nós já sabemos. Então por que os judeus, agora pensando do lado deles, por que eles insistiam nesse tipo de acusação? Porque o judeu não consegue entender que Jesus é o Senhor. Eu vou dar alguns argumentos bíblicos aqui, através de alguns textos, certo? Primeiro texto, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Abra comigo. Segunda carta aos Coríntios, a partir do verso 12, 3:12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na
terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Qual o primeiro argumento? Por que um judeu ele lê o Antigo Testamento e ele não consegue aplicar a Cristo? Porque ele lê como Moisés, né? Ele está se referindo aqui àquele véu que foi posto em Moisés de uma maneira rápida, temporária, mas esse véu continua nos judeus. Eles olham para o Antigo Testamento com o véu na face, não foi revelado. Veja que a palavra revelar é exatamente isso, retirar o véu. Quando alguém se converte, o que é que acontece? Aquela pessoa ela tinha véu na face, ela olhava para a Bíblia e ela dizia: eu não entendo nada desse texto. A Bíblia, eu oro, eu tento olhar para esse texto e que esse texto diga alguma coisa para mim, mas não fala nada. Pessoas doutoras, pós-doutoras, que têm muito conhecimento, mas não conseguem entender a Escritura. Até que o véu é retirado. E ele passa a entender até o que um mendigo crente entende. Que Cristo é o Senhor. Que Jesus é o Cristo. Em primeiro lugar, o véu precisa ser retirado. Em segundo lugar, João capítulo 8. Você veja que um problema hermenêutico não é simplesmente um problema científico. Porque se a gente pensar que hermenêutica é problema científico, simplesmente, o que é que a gente faz para converter alguém? Bota no seminário, né? Bota no seminário, ele vai aprender grego, hebraico, exegese e pronto. Quando ele terminar o curso, ele está crente. Mas não é assim. Não é assim. Deus tem que tirar o véu, em primeiro lugar. Em segundo lugar, João capítulo 8, verso 42. Observe. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual razão porque não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Ele está falando aqui para os fariseus, para os mestres da lei. Verso 44, veja a resposta do próprio Cristo: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja qual é o salto que Jesus dá aqui. Ele está falando para o fariseu e está dizendo: sabe por que vocês não me entendem? Porque vocês são filhos do diabo. Aí ele volta lá para o Éden. Por que vocês não entendem? Porque são filhos do diabo e o diabo é mentiroso. O que foi que o diabo fez no Éden? Qual foi o grande e maior erro ali no Éden? O erro hermenêutico, o erro de interpretação. Deus disse claramente: você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É simples assim. A palavra de Deus, o Evangelho é muito simples. Não coma do fruto e você vai viver. Certamente você vai viver. Se você comer, certamente você vai morrer. Aí a serpente chega para Eva e diz: bem, parece que você não entendeu muito bem, Eva. Deus não disse assim que você não poderia comer de nenhum fruto, foi isso. Será que vale a pena você estar servindo esse Deus? Ela: não, vale a pena sim. Ele disse: pode comer de todos os frutos, só tem um fruto que não pode comer, nem tocar, porque se comer e tocar desse fruto, a gente vai morrer. E aí, como vocês já sabem muito bem nesse texto, ela vai e acrescenta o tocar, um erro de interpretação, que vai gerar um problema sério na igreja.
Até hoje a igreja continua no erro de Eva. Deus diz: não coma. Nós dizemos: não coma, não toque, não chegue perto. E aí criamos um legalismo na igreja. E as pessoas já não suportam mais a igreja, porque é um peso tão grande que eu não suporto mais. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com alguém. Comecei a puxar assunto, uma senhora, comecei a puxar assunto com ela e ela começou a se abrir, né? Ela disse: não, eu não quero esse negócio de igreja mais nunca na minha vida. Eu disse: mas não me identifiquei, obviamente. Eu só não quero. O que foi que aconteceu na igreja? Não aguento mais o peso da igreja. Qual a denominação que a senhora fazia parte? Ela disse lá, não vem ao caso, uma denominação de cunho pentecostal muito rígida nos usos e costumes. Ela disse: quando eu saí foi como se fosse um peso que eu tirei das minhas costas. Eu disse: o peso do pecado saiu com a saída da igreja? A senhora precisa separar as duas coisas. O peso que a senhora tinha na igreja, a senhora não pode transferir para a igreja de Cristo. Se homens estão interpretando a palavra de Deus de maneira equivocada, isso não quer dizer que a instituição da igreja seja um problema. E aí você começa a tratar com essa pessoa, você não sente falta da ceia? Você não sente falta da comunhão dos irmãos? Ela está com o coração tão destruído que ela disse: eu sei em casa com meus filhos, porque eu já ouvi falar que pode. Eu disse: a senhora já viu na Bíblia alguém fazendo isso? E aí ela mostrou que a Bíblia para ela era uma coxa de retalhos. E ela vai tirando, ela vai montando a Bíblia que ela quer. Destruiu a vida daquela mulher. Erros hermenêuticos que eram cometidos na igreja, que viraram um peso para a vida dela, que ela não suportou mais, e agora ela passa a replicar outros erros também hermenêuticos, que tem destruído a vida dela. Depois, no final, eu disse: eu sou pastor, sou da igreja presbiteriana, eu queria que a irmã fosse lá na igreja. Ela se destruiu, ela se acabou lá. Esse pastor, eu preciso realmente, eu preciso de Deus. Seu filho, como é que está? Meu filho está longe do Senhor. Seu outro filho, acabado. E a gente acha que esse tipo de equívoco, de pregação de qualquer jeito, culto de qualquer jeito, isso destrói sua vida. Isso destrói, né? Não é um problema para o pastor, não, que ele não vai ser reconhecido como bom pregador. Isso acaba com a vida de uma família. Jesus disse: ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O grande problema da vida do homem é a verdade vai te libertar. E se você busca uma pregação que não é verdadeira, você vive na mentira. E Cristo está dizendo aqui: fariseus, vocês vivem na mentira e não reconhecem a minha voz, porque o pai de vocês é o diabo, e ele é o pai da mentira. Portanto, mentira não é coisa boa, nem pequena nem grande, inclusive na pregação. Cristo prossegue ainda dizendo: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que coragem do Senhor Jesus Cristo. Vocês pensam, a classe mais religiosa da época, os mestres da lei, eles tinham convicção disso: nós somos de Deus. Depois ele vai argumentar: vocês pensam que são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque Abraão viu e creu no meu dia. Ou seja, todo aquele que rejeita o Senhor Jesus Cristo é filho do diabo. E crer no Senhor Jesus Cristo não é dizer que crê, mas é crer num conjunto doutrinário.
Nós vamos ver agora o terceiro texto, vai falar sobre isso. Primeiro tem que ser tirado o véu, depois tem que se apartar da mentira, e em seguida crer no conjunto doutrinário que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. Primeira carta que o próprio João escreveu no capítulo 4. Vá comigo para o final da sua Bíblia, por favor. Amados, verso 1. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Eu fico pensando, se João tivesse em 2020, porque ele está dizendo aqui que no século I tinha muito falso profeta. Imagine hoje, se ele ligasse a televisão. Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Como é que eu vou reconhecer? Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Veja só, não é simplesmente confessar em Jesus. Você precisa confessar que Jesus Cristo veio em carne. Você tem que dizer que Jesus, aquele homem histórico, ele é o Cristo. E fazer uma ligação da história com a eternidade. E você crê nesse conjunto doutrinário. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai enviou. O Espírito Santo sela a obra. Cristo morre. Ele é o Messias, Ele é o Redentor, Ele é a expiação pelo meu pecado, Ele é a ovelha que se entregou por mim. Todo esse conjunto doutrinário precisa ser recebido. Não é simplesmente dizer eu creio em Jesus. E aí, tendo crido em tudo isso, que Jesus Cristo veio, e aí um detalhe, em carne. Porque a maioria das seitas, elas se apegam aqui nessa questão. Eles vão dizer que Jesus é homem, mas não é Deus, ou vão dizer que ele é Deus, mas não é homem. Você pode juntar num balaio todas as heresias, e elas vão basicamente terminar nisso aqui, com algumas variações, mas o básico é isso aqui. Por isso que João diz: o que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Lembram-se daquela história que aconteceu dentro do nosso próprio instituto? Quando um sujeito começou, numa aula de grego, a dizer que desconfiava de determinado texto que não estava nos manuscritos bíblicos. Já acontece a história aqui. E dali, o professor foi adiante e disse: como assim, meu irmão? E ele vai um pouquinho adiante, ele diz: não, na verdade, é porque esse texto aí, porque o texto falava que Jesus, ele era Deus. Então ele disse: não, esse texto não está. Como é que você sabe que não está? O sujeito estava no primeiro, as primeiras aulas de um curso de grego, estava discutindo já manuscritologia. Então ele começou a falar com o professor e debater. E aquilo foi se prolongando até o ponto que a aula ficou insuportável. Semana posterior, sentado no gabinete com esse sujeito, membro de uma igreja presbiteriana há mais de 10 anos, ele senta. Ele disse: meu irmão, eu vou lhe fazer uma pergunta direta para a gente não perder tempo. Jesus Cristo é Deus? Ele disse: não, ele nunca disse que era Deus, ele disse que era filho de Deus. Eu disse: tá, agora eu entendi. Agora eu entendi o seu ponto. Aí, meu irmão, você está fora desse curso. O seu problema não é aprender grego e hebraico. O seu problema é conhecer Cristo. Eu vou lhe apresentar o Evangelho agora. Você não crê em Jesus Cristo, porque segundo a primeira carta de João, você não é de Deus. Não reconhece que o Deus eterno se encarnou. Mas ele está aí. Ele foi expulso do instituto, mas ele continua nas igrejas, por aí, influenciando. E as pessoas dizem: não, mas é porque o irmão ele é um pouquinho diferente. Ele não é diferente, não.
Ele é um ímpio no meio dos crentes. Eu estou dizendo isso não para fazer mal, porque o maior mal que a gente fez a ele foi pregar o evangelho e exortá-lo. Mas é para que a igreja, e veja só, eu fui chamado para ser pastor de ovelha, não de lobo. Preciso ser dito, você tem que ter cuidado com esse tipo de erro, que parece ali minucioso, o irmão tem um probleminha, isso é um problema seríssimo. Se Jesus não é Deus, logo Ele não pode nos salvar, ponto final. Ninguém suportaria o que Cristo suportou na cruz do Calvário, só Deus é que suporta aquilo. Então, se não confessa, olhe para a sua Bíblia, que Jesus Cristo veio em carne, os detalhes, esse é de Deus. Se ele não confessar, não procede de Deus. Pelo contrário, verso 3. Este é o espírito do anticristo. Quem imagina dizer um negócio desse hoje? Pois bem, vamos dizer, todo aquele que não confessa que Cristo é Senhor, e que Cristo, ele veio em carne, é o anticristo. Isso quer dizer muito mais do que você possa pensar. Isso não é simplesmente alguém que vai abrir a boca e vai dizer isso. Mas todo aquele que se coloca no lugar dele é o anticristo. É por isso que o Papa é o anticristo. Você entende? Ontem eu estava dando aula de história da igreja e toda a pré-reforma, século XII, XIII, XIV, XV, todos eles, sempre Deus levantou Pedro Valdo, depois levantou John Wycliffe, depois levantou John Huss, depois Savonarola e tantos outros, quantos eles, todos batiam nessa mesma tecla. O Papa é o anticristo, porque não confessa Cristo da maneira correta, se assenta no lugar dele. Todos esses nomes que eu citei aqui não eram protestantes, não existia protestantismo. Eu citei nomes de monges, de padres, de professores de universidade católica que diziam isso. Irmãos, eles diziam às suas congregações: vocês precisam se converter e vocês precisam abandonar o papismo dentro da igreja romana. Até que no século XVI, Deus levantou Martinho Lutero e separou a igreja da apostasia. É isso que precisa ser dito, irmãos. Todo aquele que não confessa o Senhor como Ele é, todo corpo doutrinário, todo é culto, é vida cristã, é pastoreio, é governo de igreja. Alguns são elementares, são essenciais, outros são marginais. Mas você precisa entender que o que é elementar, ou seja, Cristo veio em carne. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele veio redimir o povo. Se alguém tem discordância com isso, você quer ter alguma dúvida, leia o credo de Atanásio. Ninguém nem falava de reformas nesse tempo. O credo de Atanásio é do século IV, mais ou menos. Ele começa dizendo: quem não crê nestas doutrinas não é salvo. Pronto. E termina dizendo a mesma coisa: quem não crê nessas verdades não é salvo. Mas tem dificuldade de dizer isso hoje. Pois vamos dizer todos os dias: se você não crê, você não vai ser salvo. Peça perdão, se arrependa do seu pecado. E não ache problema hermenêutico de interpretação coisa pouca. Porque hoje é o seguinte: você tem a sua, eu tenho a minha. Não é assim? E aí você começa a conversar com o sujeito apresentando biblicamente a ele. Ele nem lhe ouve. Sabe o que ele quer dizer? Ele diz assim: olha, eu sei que você está dizendo aí, eu não tenho como debater com você, mas o negócio é o seguinte: eu tenho certeza que tem alguém que pensa diferente. Veja, o sujeito não sabe nem quem é, mas ele tem certeza que tem alguém. Mas é lógico que vai ter alguém que pensa diferente de mim. É óbvio isso. Mas ele está tão comprometido com o erro que ele já se apega ao outro para poder se safar de você. O que é que ele quer dizer com isso? Isso é sua verdade, eu tenho a minha verdade. Isso é o espírito do anticristo. Cada um tem uma verdade. Isso é um problema sério para o nosso tempo. A igreja
permanece dizendo: a única verdade é a Escritura Sagrada. E a melhor hermenêutica não é minha hermenêutica. A melhor hermenêutica é o que a Reforma Protestante disse. O que é? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só na Reforma Protestante você vai ouvir, num documento de fé, ser dito assim: os concílios erram e têm errado. Somente. Você nunca vai ler uma linha dessa numa igreja romana. Nunca. Em nenhuma seita. Somente dentro de uma igreja reformada vai haver admissão de erro. O Papa foi considerado, desde o início do século XX, infalível, quando ele fala ex cátedra, ou seja, ele não erra. Muito embora já tenha pedido perdão várias vezes, mas não erra. Nem quando dá um tapa, não erra. Terminando esse texto aqui, 1 João 4, ele continua dizendo, verso 4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Veja que coisa maravilhosa João está dizendo aqui. Sabe o que é que acontece? Ele agora está falando para a igreja: irmãos, não deem ouvidos a esses homens. Ele dá outro sintoma de um falso profeta. Eles falam das coisas do mundo porque eles são do mundo. Então, quando você vê um pregador que só fala coisa do mundo, só fala de carro, dinheiro, prosperidade, né, cura, só coisa desse mundo, o crente precisa dizer: pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Porque Paulo não fazia isso, Pedro não fazia isso, Jesus não dizia isso. E por que esse sujeito só fala nisso? Não deem ouvidos a eles. É uma tristeza, o sujeito passa a semana se enchendo de toda porcaria no YouTube, assistindo todo tipo de pregação. Aí depois chega para o pastor dele, que passou a semana se debruçando em livro, aí diz: eu escutei a pregação de fulano de tal, pastor neopentecostal. É muito parecido. Se for parecido, tem alguma coisa errada comigo. Ou com a pessoa que está pensando. Não pode ser parecido. Eles falam das coisas do mundo, porque eles são do mundo. O que é que nós falamos aqui? De coisas espirituais. E quando falamos das coisas desse mundo, é com viés espiritual. Então não deem ouvidos a esses homens. Para terminar esse texto, ele diz ainda, verso 9: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você está vendo que a Bíblia não é politicamente correta em tempo nenhum. Existe o espírito do erro e existe o espírito da verdade. Não existem várias verdades. Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe maior exclusivismo do que isso? O que você precisa ouvir, sua casa precisa ouvir, é esse tipo de pregação aqui. É a pregação que diz: nós falamos a respeito das coisas de Deus, porque somos de Deus. Eles falam das pregações de coisas do mundo, porque eles são do mundo. Voltando lá para Atos 18. Verso 14. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus. Veja só que coisa interessante, né? Lucas está narrando aqui a história. Ele podia simplesmente passar adiante e dizer: Galho falou. Mas ele acha melhor dizer: não, Paulo ia tentar falar, mas não precisou. Para quê? Para confirmar que a promessa que Deus tinha dado se cumpriu. Paulo vai se safar aqui dessa situação sem precisar dar uma palavra. Porque o que foi que Deus disse? Ninguém vai tocar em você. Você vai falar a verdade. As pessoas vão se irar, mas ninguém vai tocar em você. Me referindo mais uma vez aqui à Reforma Protestante, ou os pré-reformadores,
um homem chamado John Wycliffe, que foi levantado por Deus, né, no século XIV, na Inglaterra. Esse homem, que era professor de Oxford, o melhor professor da melhor universidade da época, e era católico romano, obviamente, porque era a igreja que existia, e era pastor também, padre, né, de uma paróquia. Ele começou a pregar na paróquia, dizendo que os mosteiros eram antros de demônios, que o próprio Papa era o demônio e o anticristo, e que aqueles que o seguiam iriam para o inferno. Basicamente era essa pregação de John Wycliffe. E você fica pensando o quê? Esse sujeito não dura muito tempo, porque você está na época onde as pessoas são mortas porque se levantam contra a igreja. E sabe o que aconteceu? Wycliffe não morreu de algum tipo de perseguição na igreja. Morreu de morte natural. Martinho Lutero também. Leia a biografia dele. Ninguém conseguiu matar Lutero. Mataram outros, John Huss e tantos outros, mas esses dois não. Mas eles tinham tanto ódio de Wycliffe, tanto ódio, que depois de passados 42 anos da morte dele, ele foi levado a julgamento, juntamente com o seu discípulo Huss. E os dois foram condenados à morte. Mas a morte como? Você já tinha morrido. Porque não era qualquer morte, era a morte do fogo. Então foram lá, no cemitério onde ele estava enterrado, e tiraram os ossos de Wycliffe e jogaram numa fornalha de fogo. Para mostrar o tamanho da ira que eles têm do Evangelho. Aí hoje a gente é amigo. Aí hoje, João Pessoa, final do ano passado, juntos pela fé. Padres e pastores. Eu fico pensando, o que é que esses homens têm na cabeça? Porque tudo que foi feito foi para que houvesse separação da apostasia. E agora nós estamos juntos pela fé. Que fé é essa? É a fé no anticristo, só pode ser. Não pode ser a fé em Deus. Não estamos juntos pela fé. Irmãos, nós temos pessoas dentro da nossa família que são católicas, espíritas e tantas outras coisas. Nós respeitamos. Nós temos certo nível de amizade. Isso não tem nada a ver com isso. Tratamos bem. Isso não tem nada a ver. Agora, nos unir a essas pessoas, impossível. A fé nos separa. Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha. Eu vim para dividir. Eu vim para dividir pai e mãe, irmão e irmão, filho e filha. Como é que pode Jesus dizer um negócio desse no Evangelho? Qual é o sentido que ele está dizendo ali? Não é que ele vai separar a família. É que naturalmente quem crê vai discordar de quem não crê. E se você tenta se unir de um modo tão próximo assim a uma pessoa que não crê, você vai ter um problema para o resto da sua vida. Esse é o motivo de casamento misto ser proibido. Pense num problema que você vai arrumar para a sua vida. Pense num problema. Agora, se houver conversão, então dois juntos com a mesma fé andarão. Senão, não há ligação entre luz e trevas, joio e trigo. Então, ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes, de vossa lei, tratai disso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Galho não deu uma menor bola para aquilo que estava sendo discutido ali. Ele disse: olha, é o seguinte, esse problema não é meu. Essa história de nome, de lei. Qual era o nome que ele está falando? Porque a discussão era se Jesus é o Cristo. Esse era o problema do nome. Depois ele fala, nome, lei. A lei é de vocês, não é nossa lei. Havia uma tolerância no Império Romano para que você pudesse exercer sua religião. Agora, cada um se vire na sua religião. Não tem nada a ver comigo. Você vê, alguém que foi colocado como ministro de Deus em posição para fazer justiça. E aí quando a justiça está diante dele, ele viu que havia ali uma injustiça contra Paulo, porque se não há injustiça da parte dele, é uma injustiça a declaração dos judeus. E ele lava as mãos como fez Pôncio Pilatos.
Porque é sempre mais fácil assim. É sempre mais fácil ficar em cima do muro. É sempre mais fácil não tomar partido. Mas Deus nos chamou para tomar partido. E ele disse: problema hermenêutico que eu quero lá saber disso. Isso é o espírito dos nossos tempos, né? Olha, a igreja fica se pegando com picuinha, questão de o que é que tem, rapaz? Uns cultuam de um jeito, uma igreja é mais animada, outra igreja é menos animada, uns pulam, outros se jogam no chão, outros são mais quietos. É assim mesmo, o povo de Deus é assim mesmo. Mas peraí, não tem um modo? Deus não declarou um modo? Quando ele diz que o culto tem que ser com reverência, com ordem, isso não é um modo? Esse é o problema. A gente tem muitas vezes o espírito de Gaio. Olha esse negócio de lei, de nome. Eu não quero saber disso, não. O que é que aconteceu quando Gaio lavou as mãos? E os expulsou do tribunal, no verso 16. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas, ele não estava nem aí. Quem é Sóstenes? Sóstenes é o principal da sinagoga, como está sendo citado aqui. Ou seja, era um judeu, um dos principais homens da sinagoga, que era, né, onde havia o culto, né, vamos dizer assim, a reunião dos judeus se dava na sinagoga. E esse era um dos principais homens da liderança da sinagoga. E por que ele está sendo espancado? Né? Porque parece que Sóstenes apareceu lá e simplesmente foi espancado. Bateram nele sem ele saber por quê. Mas na verdade Sóstenes era amigo de Paulo. E ele havia se convertido ao Evangelho. Prova disso, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele é citado. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Olha Sóstenes aqui de novo. Ele apareceu por quê? Porque ele é coautor da carta aos Coríntios. Porque ele sofreu os sofrimentos de Paulo. Paulo conseguiu sair, ser expulso, mas Sóstenes ficou. E eles queriam bater em alguém. Então bateram em Sóstenes. Tem umas amizades que são assim, né? Você se aproxima da pessoa e só leva pancada. Você se aproxima de um crente, você vai precisar sofrer com ele. Você se aproxima de um ministro do Evangelho, pode se preparar, porque se você for muito próximo dele, você vai ter que ouvir muitas situações difíceis. Os presbíteros sabem o que é isso. Muita pancada. Quem chega perto de quem está pregando o Evangelho vai receber pancada também. Mas eu duvido Sóstenes, se fosse possível perguntar a ele hoje, se ele se arrependeria. Certamente ele diria: foi a melhor surra da minha vida. Porque o nome dele ficou gravado na Escritura. E até hoje se faz menção de um homem que apanhou por ser fiel à palavra de Deus. E por não achar que problema doutrinário e que problema hermenêutico é coisa menor. Mas Paulo e Sóstenes dariam até a vida por isso. Porque eles são como Cristo, que deu a sua vida por conta de um único erro hermenêutico. Quando Eva, depois de conversar com o diabo, entrega o fruto a Adão e eles comem, houve uma grande desgraça para a raça humana. E Jesus morreu justamente por conta daquele erro hermenêutico em Gênesis capítulo 3. Para nos salvar dos nossos erros. O Evangelho é isso, irmãos. Pregação é a verdade. Nada menos do que a verdade. E se ela não for pregada com fidelidade, você e sua casa podem parar no inferno. Trate assim o sermão, porque é coisa muito, muito séria. Para terminar, primeiro eu queria
para evitar qualquer erro, né, qualquer problema quando sair daqui, né, e você sair daí batendo em todo mundo. Não faça isso, porque existe uma distinção entre erro e existe uma outra distinção entre heresia. O que é o erro? Nós divergimos de muitas outras denominações. Nós batizamos nossas crianças, os batistas não. Nosso sistema de governo é presbiteriano, existem outros que são congregacionais, episcopais. Isso não é o problema. Você não pode sair batendo, chamando de ímpio as pessoas por conta dessas questões. De maneira nenhuma. Você está proibido de fazer isso. A palavra de Deus não lhe permite fazer isso. Isso é um erro teológico. Isso faz mal para o bem-estar da igreja, dos irmãos, mas não passa disso. A diferença de erro para heresia não é um detalhe simplesmente. É porque o erro te faz perder algumas bênçãos de Deus. Mas a heresia te faz negar Cristo. Te faz negar a obra, a pessoa, quem Ele é e o que Ele fez. Então, se alguém se levanta para falar de Cristo e perturbar a ordem da salvação, esse é um herege, se há parte dele. Todos os nossos irmãos, queridos, que têm dificuldades com algum ponto, nós vamos amá-los e respeitá-los. Agora, quem se insurge contra o Evangelho, negando Cristo, esse é um herege. Não devemos ter parte com eles. Eu espero que os irmãos tenham, depois de estudarmos um pouco a respeito desse texto, a exata